Que a graça de Deus, o Pai, e o amor do Cristo sejam com todos vós, com todos nós. Amém. É sempre, meus irmãos e irmãs, uma responsabilidade transmitir a palavra de Deus, anunciá-la e o fazer a partir deste púlpito. Os momentos que antecedem a mensagem, ou os dias que a antecedem, às vezes os muitos ou os poucos dias são sempre de intensa luta interior. São sempre dias de batalha interna, no desejo de que aquilo que porventura seja partilhado não seja meramente um recado, mas seja fruto daquela experiência genuína, real, que a gente vive a partir da leitura e, naturalmente, da atuação de Deus na nossa vida por sua obra e graça somente. Eu quero convidá-los a comigo considerarem hoje alguns versos da carta aos Hebreus, mais precisamente no capítulo 11, a partir do versículo 7. Se tivesse que dar um título à mensagem ou à meditação desta manhã, talvez a chamasse, ou talvez ele fosse o seguinte: Noé, Abraão, Jesus e nós. Porque acho que eles conversam nesses textos que nós vamos considerar, ou nesses versos que vamos considerar. Mesmo sentados, mas reverentemente, a partir do verso 7 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós lemos assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra estranha, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam uma oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque.
estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Que o Senhor nos conceda a alegria de entender e guardar a sua palavra. Amém. Vamos baixar as nossas frontes, vamos orar. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir através da Tua palavra aquilo que tens preparado para o nosso coração nesta hora. Que o Teu Espírito fale a cada um de nós aqui neste lugar, aqueles que também nos acompanham através do rádio e da internet. Que os nossos corações, que as nossas mentes, que a nossa alma, que os nossos ouvidos sejam dóceis à Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, no dia de ontem, aliás, anteontem, eu estava vendo uma das cenas mais belas que os meus olhos podem contemplar, que era a minha neta brincando de equilibrismo com a minha esposa, a sua avó. E a minha neta é muito engenhosa, ela criou uma forma muito especial de equilibrismo. Ela pegou um cordão, como se fosse uma linha, acho que talvez fosse uma linha de tricô, embora na nossa casa ninguém saiba tricô, mas a linha foi amarrada da cômoda até a janela. E ela então, que fez? De uma forma muito inteligente, ela passou aquela linha entre suas perninhas. Sabemos que o equilibrismo típico, aquele sem graça, ou naquele equilibrismo típico, né, sem graça, permito-me dizer, os pés vão sobre a corda. Mas neste equilibrismo gracioso, especial, não é assim. A linha vai entre as pernas e os dois pés vão no chão. E quando vi aquela forma de equilibrar-se, eu disse: eu gosto disso. Eu gostaria desse tipo de equilibrismo. Permitam-me confessar aos irmãos, e por favor não me levem a mal, eu acho que eu não gosto muito de arriscar. Eu sou muito sensível às seguranças, eu gosto de segurança, eu não gosto de risco. Portanto, eu gostei muito daquela forma de equilibrismo. Eu queria algum tipo de equilibrismo assim, que eu ficasse sempre com os dois pés no chão. Talvez por isso eu seja simpático, ou tenha tanta afeição pela fé de Noé. Noé é aqui citado junto de Abraão, eu não sei se exatamente por aquilo que vou dizer-lhes, mas acho que talvez por isso. Noé experimenta, exerce um tipo de fé muito particular, que eu vou aqui chamar de fé em meio às certezas. Percebamos o que acontece com Noé. O texto sagrado diz que Noé foi divinamente instruído acerca daquilo que iria acontecer. Eu gosto disso. Deus disse: Noé, você vai enfrentar o seguinte problema. X. Já pensou se isso acontecesse conosco? A gente soubesse a priori dos problemas que a gente vai enfrentar?
Era um problema enorme. Deus disse: Noé, eu vou destruir a terra, eu vou acabar com o que está aí. Na perspectiva de Noé foi isso, ele entendeu dessa maneira. Mas não é só assim. Noé não só entendeu aquilo que iria enfrentar, vivenciar, mas é também curioso observar que Deus disse: olha, diante do problema que você vai enfrentar, você vai fazer exatamente o que eu vou lhe dizer agora. Ah, meus irmãos, como eu gostaria disso. Disse Deus a Noé: darei fim aos seres humanos, a terra encheu-se de violência. Então, Noé, você vai fazer uma arca de madeira cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Deus disse: Noé, você vai enfrentar o problema A e a solução é B. É um grande problema, mas a solução é essa. E o texto sagrado diz que Noé fez conforme a palavra do Senhor. Esta é uma fé que às vezes nós vivenciamos, a fé em meio às duras certezas que antevemos. Às vezes nós sabemos qual é a dificuldade, o desafio, sabemos qual é o problema, e às vezes sabemos até qual é a solução. E a fé não é menor por isso. Aqui a fé de Noé é a fé de crer no imponderável. A fé de Noé é a fé de acreditar que aquilo que de fato Deus disser iria acontecer, mas além disso, é uma fé muito reverente. E reverência é uma coisa muito especial em tempos de irreverência. O texto sagrado diz que Noé, movido por santo temor, e sabemos todos que o temor é o princípio da sabedoria. E lembro-me de um teólogo que cito muito, que com propriedade diz que sabedoria não é experiência, é o conhecimento da experiência. Vejam, sabedoria não é experiência, é o conhecimento da experiência. E ele diz ainda: sábio não é quem viveu, mas quem aprendeu com o que viveu. Eu posso ter vivido muito e ainda assim não ser sábio. Ninguém tem atestado de sabedoria pela cronologia da vida, pelo tempo que viveu, nem pelo tempo de evangelho, dizíamos hoje na classe, né? A sabedoria não é tributária necessariamente do tempo, mas do aprendizado por aquilo que nós vivemos. Então, irmãos e irmãs, permitam-me salientar que às vezes somos desafiados com essa fé em meio às certezas, às duras certezas, mas que é uma fé reverente, sábia, que é uma fé resistente. O entorno de Noé era adverso, tóxico. Às vezes nos faltam as palavras de apoio, o apoio externo. E acho que também faltaram a Noé. Ninguém compreendia o que aquele velho maluco estava fazendo, uma arca para salvar o mundo. Velho maluco, entre aspas. A força de Noé vinha só de dentro de Noé, da presença de Deus. A fé de Noé era persistente, aquela fé que persiste ao longo do tempo, que permanece ao longo dos dias. O que diferencia uma pessoa da outra é o que ela é durante o tempo. Não é o que ela é uma vez ou outra, mas durante o tempo. Mas confesso que eu tenho um grande carinho por Noé.
E eu gosto dessas coisas que eu vejo no texto sagrado quanto a Noé, de saber antes de acontecer, de saber o que vai acontecer, e mais ainda, eu gosto de saber o que eu vou fazer quando acontecer. Não gosta, não? Acho que aqui nós temos uma porção de amigos de Noé, mas há uma outra parte dessa história. Junto de Noé, quem é que aparece? Abraão. E Abraão nos desafia com outro tipo de fé que me inquieta a alma, confesso. Porque se na vida de Noé tudo foi certeza, na vida de Abraão tudo foi incerteza. Percebe que Hebreus fala de 3 momentos da vida de Abraão? E todos 3 de tremenda incerteza. Primeiro, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, de um grande povo. Ele olhou para Sara, ele olhou para si, e lá dentro dele, Sara deu aquele risinho, lembram-se? Aquele risinho de Sara. Abraão disse, como é que isso vai ser? Uma brutal incerteza, eu e Sara não podemos mais gerar, como é que nós vamos ser pai de um grande povo, de uma grande nação? Primeira grande incerteza da vida de Abraão. Segunda grande incerteza da vida de Abraão, o texto sagrado diz, Abraão, sai da tua terra, Deus disse a ele, conforme a escritura, Ur dos caldeus, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para aquela que eu vou te mostrar. E aí vem uma das mais, para mim, significativas palavras da escritura, e Abraão saiu sem saber para onde ia. Percebe? E em terceiro lugar, o outro fato aqui citado é de Abraão subindo o Moriá com Isaque, e sem propriamente saber o que ocorreria diante de tudo aquilo que Deus lhe dissera no coração. As coisas não faziam sentido. Eu vou ser pai de uma grande nação, Deus disse, Deus prometeu, Isaque nasceu depois de 25 anos, Deus disse para eu sair de onde eu vivia, da minha terra, da minha parentela, para um lugar que eu não sabia, eu saí, Deus me deu o meu filho Isaque, agora eu vou ofertá-lo a Deus no Moriá. As coisas não estão fazendo sentido. João Crisóstomo, grande pregador do período patrístico chamado Boca de Ouro, dizia que com Abraão as coisas de Deus pareciam lutar contra as coisas de Deus. A fé parecia lutar contra o mandamento. O mandamento parecia lutar contra a promessa. A fé parecia lutar contra a fé. E eu acho que na nossa vida ocorrem momentos em que as coisas talvez não estejam fazendo muito sentido. Não é não? Às vezes há aqueles momentos nas quais as coisas parecem não estar muito ajustadas. Parece que a gente está tentando colocar um quadrado em algo que é redondo, as coisas não estão muito claras. O grande desafio é a fé também em meio às incertezas. Nem sempre temos o desafio de crer em meio a duras certezas, ainda que duras, mas certezas. Às vezes o que vivemos são circunstâncias incertas, mas aí também precisamos viver pela fé, andar pela fé, não temos outra alternativa. Não é porque só sem fé é impossível agradar a Deus, é porque a fé nos permite experimentar a esperança. Como diz um certo autor, a fé é a plataforma da esperança, sem crer falece-nos a esperança, e a vida sem esperança é sufocante. O que ameniza a dor é a consciência da sua transitoriedade, vai passar, não é assim? Portanto, a fé é este compromisso
que nos move não só em meio às duras certezas, mas em meio às duras incertezas. Abraão creu sem saber para onde ia. O texto sagrado diz que Abraão viveu na terra que Deus daria a ele, como se vivesse em terra alheia. Eu gosto muito disso, é como se dissesse o texto sagrado, que Abraão não se sentia dono de nada, entendia que a sua condição no mundo é de peregrino, que está sempre mudando de lugar para lugar, passando a uma nova vivência, a uma nova experiência. É como se todos nós, a exemplo de Abraão, vivêssemos sob tendas, ainda que em casas. Mas de certo modo a condição de todos nós é essa. Somos peregrinos e vivemos como o que? Sob tendas. Porque a nossa vida é sempre marcada por novas experiências e novas situações. De certa maneira, é assim que acontece. Andamos pela fé. Eu gosto muito desse texto que é a divisa de missões. Mas ele é muito injustiçado, porque a gente não percebe um aspecto tão relevante dele. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Observem, não é se Cristo está em alguém, é se alguém está em Cristo. E essa expressão quer dizer fundamentalmente duas coisas. Na nossa vida, Cristo toma as iniciativas. É Ele que tomou a iniciativa de nos trazer para Ele, a primeira coisa. Nós somos levados a Cristo por Cristo. Nós não somos levados a Cristo por nós próprios. Nós somos levados a Cristo por Cristo. Mas a coisa mais importante é que quando o texto sagrado diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, esse se alguém está em Cristo significa ser determinado por Cristo. Mesmo em meio às circunstâncias incertas. Eu gostaria de certezas em algumas coisas na minha vida, mas não as tenho. Mas pelo menos uma coisa eu tenho, é a convicção de saber que Deus está comigo. Deus está comigo. Abraão esteve sempre aberto à voz de Deus. Ele sobe o Moriá na convicção de que Deus queria o sacrifício de Isaque. Mas ainda assim persiste aberto à segunda voz de Deus que diz, não toques no menino. E meus irmãos, isso significa a nós, os que cremos, que Deus pode falar-nos mesmo quando já entendemos que Deus falara. E Deus pode dizer o contrário, diferente daquilo que nós, em dada circunstância, ouvimos ou concebemos ouvir. Portanto, precisamos estar sempre abertos, porque assim caminha pela fé aquele que o faz em meio às incertezas. A fé de Abraão foi uma bênção para a sua família, por isso que o texto sagrado fala da mudança na vida da própria Sara, em como Sara reviu sua perspectiva das coisas, e o riso da Sara, aquele riso de incredulidade do começo, depois é materializado, é corporificado, é humanizado em Isaque, cujo nome também significa riso. Vejam que coisa maravilhosa. O riso de quem não creu foi depois materializado na expressão da misericórdia de Deus, materializada, humanizada em Isaque. Talvez nós quiséssemos que a nossa fé caminhasse sempre em meio às incertezas, por mais duras que fossem. Mas também viveremos este outro lado da fé. A fé que sobe o monte sem saber exatamente o que vai acontecer. A fé que sai, que nos tira de casa sem saber exatamente o que nos espera, nem para onde vamos.
às vezes temos que viver também aquela fé que caminha em meio, que nos move em meio às incertezas. Vou concluir. E tudo isso me fez pensar num texto que estudávamos na classe. Quando Jesus fala sobre a possibilidade ou a certeza de que alguns vão tropeçar, é inevitável que venham os tropeços, lembra-se? Lucas 17. Jesus fala aos discípulos sobre tropeços. Jesus diz que os tropeços virão, é a condição humana. Mas Jesus fala também sobre arrependimento, sobre repreensão, sobre perdão, e um pouquinho mais à frente ele diz assim, e vocês vão perdoar 7 vezes ao dia, ou ainda que 7 vezes ao dia. Em outras versões a gente vai ter 70 vezes 7, ou seja, o perdão é estilo de vida do cristão, não é um acidente, estilo de vida. E depois dessa declaração de Jesus, de que haveria tropeços, de que o perdão seria um desafio quanto mais na vida dos discípulos, da comunidade de fé, diz o texto, Lucas 17, 5 e 6, que os discípulos dizem, então aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Talvez essa seja a oração de todos nós, seja pensando em Noé, ou seja no desafio das certezas que temos, seja pensando nas incertezas diante das situações que vivemos, como Abraão, mas o fato é que nós todos clamamos como os discípulos, aumenta-nos a fé, mas o que me impressiona é que Jesus não disse, vou aumentar. O grupo do entorno de Jesus mais próximo disse, mestre, aumenta-nos a fé. Jesus disse, tranquilo gente, vou aumentar. Nada disso. Pelo contrário, Jesus disse assim, se tiverdes fé como um grão de mostarda, então direis a amoreira era uma árvore que segundo os judeus, segundo criam os judeus, as suas árvores resistiam por 600 anos. Então Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, então, se tiverem vocês fé como um grão de mostarda, dirão àquela árvore, transporte-se para o mar, e ela pela raiz sairá da terra e fincar-se-á no mar. É como se Jesus dissesse assim, meus irmãos e irmãs, não é questão de fé grande, é questão de fé num Deus grande. Não é questão de fé pequena ou de fé grande, é questão de fé genuína, real, verdadeira, ainda que pequenina. Noé, Abraão e nós vivemos às vezes a fé em meio a certezas duras, outras vezes em meio a incertezas igualmente duras, mas o que Jesus tem a dizer-nos é, tenham fé, porque a fé, ainda que pequena, pode fazer coisas extraordinárias, porque não é a fé que propriamente o faz, é Deus agindo por meio da fé. Irmãos e irmãs, o que a gente pode fazer? Andar pela fé. Andando pela fé, a gente vê como que o invisível, né? A gente transcende o contexto. Às vezes o que os nossos olhos veem é aquilo que nós não gostaríamos. Então, resta-nos. Nós nunca estaremos preparados para tudo, mas a fé será o nosso guia. A fé genuína em Jesus, o Cristo de Deus, aquele que deu sua vida por nós.
Todos nós talvez possamos então concluir dizendo: aumenta no Senhor a fé, mas entendendo que o que interessa não é o tamanho da fé, é a qualidade da fé. Vocês se lembram do hino? Acho que vão lembrar, que diz assim: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A música é uma coisa maravilhosa, quando a gente canta com a alma, né? Estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Que nós vivamos e andemos pela fé. Não temos outra alternativa. É o único abrigo que nos ampara em meio às duras certezas e às grandes incertezas da vida. É a fé. Vamos orar? Pois a oração os irmãos podem assentar. Agradecemos, ó Deus, a clareza da Tua bendita palavra. E nós aqui te suplicamos como os discípulos, mesmo sabendo a Tua resposta. Nós pedimos que melhores, que aumentes a qualidade da nossa fé, a nossa disposição de crer, de andar crendo, de viver crendo. Nós somos, ó Deus, tropeçantes, às vezes cambaleantes. Nós somos muito falhos, muito pequenos. Às vezes temos certezas duras a enfrentar, outras vezes circunstâncias tão incertas com as quais conviver. Mas que seja nas primeiras ou nas últimas, o Teu Espírito fortaleça a nossa fé e o Senhor nos guie em cada momento. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.